Pegue sua Bíblia, e na medida que você for encontrando aí, fique de pé. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11, amém? Acho que hoje não tem água para mim não, esqueceram, gente. E eu estou com a garganta aqui já. Pode ser em qualquer copo aí, irmão, não tem problema não. Amém? Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Se você for achando, se coloque de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos ler juntos essa passagem. Todos acharam? Acharam ou não? Quem sabe qual era a profissão de Lucas? Médico, amém? E Lucas, ele enche, a maioria dos milagres de Jesus, ele enche de informações que só ele, por ser médico, consegue decifrar algumas coisas. Lógico, na época não existia hospital, na época não existia pronto-socorro, na época não existia SAMU, não existia UPA, não existia posto de saúde, não existia nada disso. Então, vocês vão ver aqui um exemplo de como era tratado os doentes da época, o que era feito com eles. Lucas 17, 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Pode deixar os dois, Tony, pode deixar. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche seus olhos. Abba, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui na tua casa, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha transmitir a tua palavra, a tua noiva, a tua igreja, que possamos, Senhor, ouvi-la, entendê-la, compreendê-la, e que o Senhor possa falar no íntimo de cada um. Eu só irei, Senhor, aonde o Senhor permitir que eu vá. Eu só falarei aquilo que o Senhor permitir que eu fale. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria falar hoje sobre algo de suma importância na nossa vida. E eu já vou falar aqui o que eu quero, aonde eu quero chegar através dessa mensagem. A bênção, ela nunca pode ser maior do que o abençoador, amém? A bênção, ela jamais deve ser maior do que o abençoador. E eu vou mostrar para vocês, nesse texto que nós acabamos de ler, o quanto, às vezes, a ingratidão, ela se torna algo inexplicável na nossa vida. Como, às vezes, sem a gente perceber, nós estamos praticando ingratidão. O texto fala que Jesus, ele ia para Jerusalém, e eu quero acrescentar aqui a história que nós vamos contar, algumas coisas interessantes. Eu fui observar, a maioria das Bíblias agora, elas vêm com mapas no final. Quem já teve curiosidade de dar uma olhada?
na sua Bíblia, se ela tem um mapa lá no final. Eu gosto demais de ver esse tipo de coisa, esse tipo de geografia, entender como era a região, entender por que daquilo, aonde eles estavam, porque a gente lê assim, olha, ele estava em tal lugar e de repente estava em outro, a gente pensa que era muito próximo, muito perto, e às vezes não era assim. Primeira coisa aqui nessa história, é que Jesus, ele não precisava passar em Samaria, para chegar em Jerusalém. Primeira coisa interessante aqui, é que Jesus, ele não precisava passar por aquela cidade. Vamos acrescentar mais fatos, o porquê não. Nós já lemos aqui algumas coisas, acerca de judeu e samaritano. Por exemplo, Jesus em João 4, ele está conversando com uma mulher samaritana, e quando os discípulos chegam, eles olham e falam assim, opa, primeiro que não era comum judeu falar com mulher, seja ela qual fosse, amém? E outra coisa, ainda mais sendo samaritana, e outra coisa pior ainda, Jesus disse assim, mulher, me dá de beber, algo gravíssimo, porque ele não podia compartilhar do mesmo utensílio que ela usava, do mesmo jarro que ela usava. Era um traje para um judeu pedir ajuda para um samaritano. Eles não podiam. E eu fui entender uma parte do porquê, eu já conhecia um pouco da história e fui me aprofundar. No livro dos reis, se você for curioso, depois leia o que aconteceu. O que acontece? Por que tinha essa treta tão grande de judeu e samaritano? Vamos entender um pouco, para que a história ela possa ter mais requintes de informação. Existiram 3 reinos unificados em Israel: Saul, Davi e Salomão. Esses reinaram uma Israel, única Israel, sem divisões, mesmo ela existindo as 11 tribos, não eram 12 não, porque a tribo de Levi, ela não pegou partição nenhuma quando eles dividiram a terra. A tribo de Levi, ela sempre foi uma tribo que ela serviu a casa do Senhor. Então dos 12 filhos que Jacó teve, eles dividiram em 11, e a 12 tribo, que era a tribo de Levi, ela ficou para servir. Saul governou uma Israel inteira, Davi governou uma Israel inteira, mas quando chegou em Salomão, que foi o que ia anteceder o reinado de Davi, olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Salomão, ele pede sabedoria ao Senhor, tudo bem, ele governa, mas no final dos seus dias, ele se corrompe. No final de seus dias, Salomão, por suas muitas mulheres, e a Bíblia tem algo que Deus sempre deixou claro, ele falava assim, judeu casa com judeu, judeu homem casa com judia mulher, não pode misturar as tribos, vocês são separados, vocês são santos, vocês são o povo que eu escolhi. Deus sempre deixou isso claro, sempre. Deus nunca aceitou que os judeus casassem com outras mulheres. Só que Salomão, a Bíblia diz que ele tinha 70 princesas e 300 concubinas. Irmão, é muita dor de cabeça, irmão. E a Bíblia diz que as mulheres começaram é porque eu vim lá, e lá na minha terra tinha um Deus que era assim, assim assado, e diz que Saul, na sua velhice, ele começa a construir deuses para as suas mulheres. Ele se corrompe, e ele começa a criar ídolos que Deus sempre abominou. Ele criou templos para Asterote, ele criou templo para Quilom.
Amon, deuses que Deus sempre, deuses com D minúsculo, é bom que se diga que Deus sempre abominou. E o que Salomão fez? Construiu postes ídolos. Até então Israel era unificada. Deus, vendo que Saul se corrompera, o que Deus disse? Vem um profeta. E Saul, ele tinha um homem que era um homem valoroso, era um homem forte, era um homem que cuidava de todos aquilo que a casa de Deus precisava, e ele era alguém realmente que tinha posição e tal. Um dia esse homem, ele sai de Israel e ele encontra um profeta no caminho, e esse profeta encontra ele e fala assim: é você, Jeroboão? Ele falou: sim, sou eu, Jeroboão. Ele falou: então me dá aqui a tua capa. E a Bíblia diz que ele pega a capa de Jeroboão, ele divide em 11 e diz assim: hoje o Senhor divide Israel, e ele está dizendo, Jeroboão, que ele vai constituir você rei sobre 10 tribos. Cara, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus tinha feito uma promessa para Davi: Davi, a tua casa governará para sempre, a tua casa reinará para sempre. Quando ele divide em 11 os pedaços da capa, ele diz assim: 10 tribos é tua, porque por causa de Davi, eu não vou tirar todo o reinado do filho de Salomão. O filho, Salomão tem um filho chamado Roboão, e ele é aquele que vai governar depois. Sabe qual foi a tribo que ficou com ele? Judá. Não é à toa que Jesus veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. As 10 tribos vão para Jeroboão. Judá permanece com o filho de Salomão, e Judá é onde está instituída Jerusalém, aonde é construído o templo de Jerusalém, e as outras tribos são governadas por Jeroboão. Só que a treta era grande, porque era um mesmo lugar, só que dividido, subsedes. Então é dividido o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com uma única tribo, Judá. As 10 tribos que ficaram com Jeroboão, Deus fala assim: Jeroboão, se você permanecer comigo, se você for fiel a mim, eu serei fiel a você, te constituirei por rei, assim, assim, assado. O que Jeroboão fez? Se corrompeu, assim como Salomão. Ele se corrompe, ele se mistura com outros povos, ele casa-se com mulheres de outras filisteias, e por aí vai, vários outros tipos de pessoas que não tem nada a ver com os ritos religiosos dos judeus. Por que eu estou falando isso? Porque tudo tem a ver com Samaria. Porque quando é dividido, a capital do reino do norte se torna Samaria, e eles começam a travar guerras e guerras, Roboão e Jeroboão, por causa de reino, por causa de terra, por causa de tudo. Eles que são do reino do sul, Judá, se acham o povo escolhido, eles se acham puros, eles se acham os judeus de olho azul, que fala assim: não, a gente permaneceu intacto, a gente é fiel. Por isso, a grande rivalidade entre judeu e samaritano. Era tudo próximo, era tudo ali. Para a guerra ficar mais acentuada,
O templo era em Jerusalém. O templo que Davi adquire utensílios e Salomão constrói é em Jerusalém. E aí os judeus começaram a falar assim: aqui é o lugar que se adora, aqui Deus constituiu e fez um lugar para ser adorado, que era o templo. Aí o que eles fizeram? Construíram um templo também. Lembra quando a mulher disse para Jesus: Senhor, uns dizem que é no templo, outros dizem que é no monte, porque eles construíram um templo no monte. E Jesus disse: mulher, vai chegar o dia que nem no templo, nem no monte, mas aonde tiver um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, eu estarei presente. Mas até lá, irmão, a treta está formada. Jesus, certa vez, ele conta a parábola de um homem samaritano, e ele diz que um homem vai pelo caminho, e salteadores vêm, bate nele e tal, e de repente vem o sacerdote, olha, não faz nada, de repente vem o levita, olha, não faz nada, mas vem um samaritano, e ele vê a necessidade daquele homem, ele pega ele, passa azeite em suas feridas, coloca no seu cavalo, leva até um lugar, e diz assim: olha, cuida dele, e eu ainda vou dar aqui um denário, para quando ele precisar, você continuar cuidando dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus passando por meio dessa cidade, Jesus ele quebrou preconceitos. Jesus foi o homem que mais quebrou preconceitos. Jesus ele olhava para a pessoa como pessoa, ser humano. Mesmo uma vez ele tendo falado, e ele fala, dizendo assim: olha, é dos judeus que vem a salvação. Sim, porque foi profetizado que seria da tribo de Judá. Então ele necessitou fazer toda aquela transição de ir até João, ser batizado, e até mesmo no seu nascimento ele ser apresentado no templo, era necessário. Mas quando ele veio cumprir o que mais importava nessa terra, que era propagar o reino, ele não olhava se era samaritano, judeu, se era branco, se era negro, se era pobre, se era rico. Ele veio para todos. Jesus veio para todos. E ele mostra isso aqui. Tudo bem. Então esse é o motivo de samaritano e judeu brigarem tanto. Agora, eu queria que você entendesse aqui algumas coisas. Mesmo Jesus não precisando passar em Samaria, por que ele passou? Três coisas eu observo em Jesus aqui nessa sua caminhada. Ele nos abençoa porque ele é bom. Primeira coisa. Segunda coisa, ele sempre vem em nosso encontro. Outra coisa de Jesus. E ele sempre ouve a nossa súplica. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a lepra. A lepra era uma doença contagiosa que existia na época, sem cura, até então, para a medicina daquele tempo. Só que a lepra, ela causava algo no doente que era terrível, irmão. Não era só por causa da doença em si, mas era por causa da exclusão. Da exclusão. No livro de Levítico, Deus dá ordem a Moisés acerca daquele que tivesse lepra. E sabe qual era a primeira coisa? Com alguém que tinha lepra na hora, sabe o que o sacerdote deveria fazer? Tirar ele do arraial, colocar ele para fora. Ele era pego, e o sacerdote vinha, analisava, tinha um ritual para entender qual era o tipo de lepra que ele tinha. Alguém aqui já viu alguém com lepra? Não? Ninguém viu alguém com lepra? Ah, irmão. Lá na minha cidade, Parnaíba, tinha um lugar chamado leprosário. Só o nome você já entende. Era um lugar onde eles colocavam pessoas com lepra. Sabe o que a lepra faz? Eu vi, tá?
Pessoas sem o nariz, porque a lepra comeu. Pessoas sem a orelha, porque a lepra comeu. Feridas, chagas, pus, sangue, e eles passavam, fediam, cheiravam mal. A lepra era uma doença assim. Então eles eram colocados para fora do arraial, eles eram tirados, excluídos da sociedade. Eles tinham que ficar fora do arraial, e eles não poderiam se aproximar de ninguém. Aí eu pergunto para você, como eles comiam? O que eles comiam? O que eles vestiam? Sabe o que outra coisa que eles faziam? Era rasgada as vestes deles. Rasgado. Porque a lepra deixava qualquer um em situação igual de outro leproso. Quem lembra aqui de um caso de um homem chamado Naamã? A Bíblia diz que Naamã, ele começa a observar e ele tem lepra, e de repente tem uma menininha que mora lá, e ela conhece o profeta, e ela diz assim: ah, meu Senhor, se o Senhor pudesse ir até o profeta, você saberia o que ele poderia fazer pela sua vida. Aí ele diz assim: manda chamar o profeta. Aí o profeta, quando chega até lá, ele diz assim: não vou não, mas diz para ele mergulhar no rio 7 vezes, e quando ele levantar de lá, ele vai sair curado. Ele achou um desaforo, porque ele era um alto patente daquela época, porque ele era alguém que se achava o bambambam, ele é alguém que se achava importante, e ele diz assim: opa, esse profeta é muito folgado, por que ele não veio aqui me dizer o que era para fazer? Mas o que Naamã fez? Ele obedeceu, mesmo ele achando ruim. E ele vai até o rio. E ele acha ruim, porque o rio era um rio sujo. Digamos, se alguém fala assim: olha, você tem lepra, vai lá ali no rio, ali é o Pinheiros, é o Tietê, sei lá, às vezes nem sei. Tietê, né? O Pinheiros, é o Pinheiros ou é o Tietê? Pinheiros. Ah, então vamos lá no Pinheiros, que é o mais sujo que tem. É como se ele tivesse dito assim: vai lá no Pinheiros, se você conseguir mergulhar, porque não é fácil, de tanta lama que lá tem, você vai sair curado. Era um rio sujo. E diz que Naamã, quando ele vai, ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez que ele levanta, ele olha para a sua pele e diz que ela é como a pele de uma criança. Aqui são 10 leprosos. Pode ser, não diz se todos eram homens ou mulheres, mas poderia ter alguma mulher, porque toda vez que o leproso, ele fazia uma certa comunidade entre eles, para que eles pudessem viver. Eles viviam de esmolas, eles viviam de pessoas que jogavam as coisas para ele, porque eles tinham receio de se aproximar. Eles viviam em cavernas. Eles não podiam tomar banho onde os outros tomavam banho. Eles não podiam entrar no rio onde os outros entravam no rio. Jesus não precisava passar por lá, mas ele foi. E diz que quando Jesus passa por Samaria, ele ouve eles dizerem: mestre, compadece-te de nós. Uma coisa muito interessante aqui, cara. Uma coisa muito louca aqui. Eles não poderiam ter falado isso para Jesus. Sabe por quê? Porque uma das ordens de Moisés, dada por Deus, era que quando o leproso visse alguém, não era para ele falar o nome, não era para ele se expressar com aquela pessoa, mas era para ele dizer: imundo, imundo, imundo. Você está entendendo? Era para eles terem falado: eu sou imundo, eu estou leproso. Ah, irmão,
Mas quem passava ali não era mais um qualquer, era Jesus, o dono da vida, era o Senhor dos senhores. E eles observaram e viram, e ouviram falar daquele que podia curá-los. E ele diz: mestre, compadece-te de nós. Jesus olha para eles, Jesus se aproxima deles e diz assim: vão até o sacerdote. Mas por que Jesus disse isso? Tudo bem, está lá em Levítico também. A Bíblia diz que quando ele ficava leproso, ele era tirado do arraial, ele era expulso do arraial. Mas quando ele era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote visse que realmente ele estava curado. O sacerdote, depois de examiná-lo, mas vamos lá. O sacerdote não era médico. O sacerdote era sacerdote. Ele entendia da religião, ele entendia dos rituais, mas ele ia observar se a pele dele, ele ia olhar. Cara, é muito louco isso aqui. E o sacerdote, vendo que estava curado, isso está lá em Levítico, tá? E o sacerdote, observando que estavam curados, sabe o que eles faziam? Rapavam a cabeça, rapavam a sobrancelha, rapavam o corpo inteiro. Eles ficavam totalmente... Ficava parecendo o Ronaldo Giovanelli. Olha o Tony. Porque eu já vi que ele não tem sobrancelha, não tem nada, é daquele jeito ali. Rapava tudo e falava assim: olha, rapou tudo, você vai ficar aqui durante 7 dias, depois de 7 dias você volta aqui, e aí a gente vai observar se realmente você está curado. E depois dos 7 dias eles passavam óleo nele, ele passava mais 7 dias, para que depois ele fosse recolocado à sociedade. Uma continha boba aí, 14 dias. Jesus diz assim: vai e mostre ao sacerdote. Jesus dá uma ordem, Jesus manda que eles obedeçam, e eles vão. E a Bíblia diz que no caminho, um olha para si e diz assim: opa, pois, com certeza ele tinha feridas, com certeza talvez algum membro, alguma coisa. Eu falei como o leproso fica, e ele talvez sem poder respirar direito, está caminhando e diz: opa, eu estou respirando direito. Ele passa a mão e fala: não sei o que aconteceu, mas apareceu um nariz em mim. Talvez era algum que não tinha orelha, e olhou e falou: opa, minha orelha voltou. E ele olha para o seu corpo e ele diz assim: eu estou curado, eu já não sou mais leproso. E ele olha e fala assim: eu tinha que ir no sacerdote. Não vou mais no sacerdote, eu vou naquele que me curou. E ele volta. Ele volta, irmão. Sabe o que é louco aqui? Ele não estava errado em ir ao sacerdote. Era a ordem. Ele tinha que ir. Eu pergunto para você agora, irmão. Digamos que aquele homem está 10 anos longe da sua casa. Talvez ele tivesse filhos, esposa. Para onde ele deveria ir primeiro? Qual é o lugar que ele deveria ir primeiro? Raciocina. Ele está indo, ele percebe que está curado. Ele está 10 anos sem dar um abraço no seu filho e na sua filha, sem ver sua família. Ele disse assim: não,
Eles podem esperar. Eu preciso ver aquele que me curou. E ele volta para Jesus. A gente pode surpreender Jesus às vezes com os nossos atos que você nem imagina. A gente pode fazer coisas que você acha que vai ser banal, mas para Jesus vale muito a pena. Às vezes a gente se apega tanto àquilo que a gente pede. E sabe por que a bênção nunca pode ser maior que o abençoador? Irmão, eu cansei de ver pessoas que diziam assim, está dentro da igreja, de joelho, pedindo, eu preciso ser curado. Depois que é curado, abandona a igreja. Como eu quero um carro, depois que ganha o carro, deixa de vir para a igreja. Pessoas que querem um relacionamento, depois que Deus abençoa, ela já era igreja. Por isso a bênção jamais pode ser maior que o abençoador. E foi isso que Jesus viu naquele homem. Jesus poderia ter falado para ele, cara, eu mandei você ir para o sacerdote, é o cumprimento da lei, mas ele não, ele surpreendeu Jesus. Ele surpreendeu Jesus. E sabe o que Jesus observa naquele homem? Ele é samaritano. Olha a treta que eles tinham. E Jesus disse assim, ele é samaritano. Olha que informação. Interessa se ele é samaritano ou não? Sabe por que interessa? Porque talvez Jesus observou que os outros eram judeus. Só que eles foram ingratos. Eles não voltaram para agradecer o Senhor. Eles não voltaram para dizer obrigado. Jesus, o abençoador, ele sempre tem misericórdia. E ele sempre tem o melhor. O engraçado é que a nossa necessidade, ela é muito conveniente. A nossa necessidade, ela sempre vai ser conveniente. O que é conveniência? Vocês já viram? Quando você vai abastecer o carro, tem lá uma loja de conveniências. O que é aquilo? Ali é uma loja que ela vai suprir a sua necessidade naquele momento, enquanto... Qual é a função de um posto de gasolina? Abastecer seu carro, sim ou não? É um posto de gasolina. Mas o que eles fornecem lá? Eles fornecem algumas coisas para você, não saindo de lá, ter que passar no mercado, ter que passar em outra loja. Eles vendem mais caro, mas é a praticidade, sim ou não? Você já está lá. Você fala assim, não vou no mercado não. A água no mercado é R$1, mas lá é 3. Você fala, R$3, R$2, me dá essa água, só para eu não ter que entrar no mercado. Às vezes a nossa fé, ela é conveniente. Eu me relaciono com Deus pela conveniência. Se torna mais fácil, se torna mais prático. Um exemplo é, nas nossas orações, o que prevalece mais, os nossos pedidos ou os nossos agradecimentos? O que você tem orado e pedido para Deus? Será que Deus se surpreenderia com você hoje? Será se tem alguma coisa que Deus possa olhar e se surpreender com você hoje? Ou será que a gente está cumprindo os rituais como eles mandam? Aqueles homens cumpriram, eles foram até o sacerdote. Rituais, irmão.
Aí a gente fala, não, eu sou uma pessoa boa, religiosa, eu vou para a igreja domingo, glória a Deus, que no Adorai só tem culto domingo, aleluia. Melhor ainda, porque eu não tenho que ir durante a semana, minha vida é corrida. A gente encontra aqui vários homens que surpreenderam Deus, e surpreende, irmão. Deixa eu tirar uma coisa aqui da sua mentalidade, que eu tenho isso comigo há muito tempo. Tem muita gente que diz assim, Deus está no controle. Opa, cuidado com o que você fala. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não está no controle? Então eu vou dar aqui algumas estatísticas então. Vamos lá. Se Deus está no controle, por que você sofre? Se Deus está no controle, por que crianças morrem, irmão? Se Deus está no controle, vai lá na CD e vê crianças, a partir que nascem, chegar a uma idade de 20 anos, sem nunca dizer dizer um eu te amo para a mãe. Quem está no controle da nossa vida somos nós. Aprenda isso. É muito fácil jogar para Deus, porque se eu disser que Deus está no controle, quando eu brigo com a Dai, eu vou dizer, opa, Deus errou a mão do controle. Se um dia eu brigar com ela e me separar, opa, Deus errou em ter me dado a Dai, e Deus não vai levar essa culpa. O mundo é um sistema, Deus elaborou um sistema. O controle de Deus é sobre a minha vida, mas no sentido que Ele me dá a direção de eu decidir o que fazer. Se fosse por isso, direto tinha pessoas vendo o anjo dizendo, na hora que fosse, aí apareceu um anjo, lembra da jumenta lá de Balaão? Apareceu lá, o anjo se tomou lá a jumenta, tu não vai passar por aqui, não sei o que e tal. Deus em algumas vezes interferiu em algumas coisas. Agora o controle é nosso. Pastor, que heresia? Heresia não, irmão. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Quando a gente... Foi me feita uma pergunta essa semana, bem interessante, perguntando se eu era calvinista ou arminiano. Quem já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar? Os calvinistas e os arminianos? Sabe quem são os calvinistas? Calvin foi um grande teólogo que ele defendeu muito a teoria do quem é salvo, enquanto os arminianos defenderam a teoria de que não é tão bem assim. Aí tem a questão do controle, do livre-arbítrio, muitas coisas. A igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja altamente calvinista. É uma das igrejas mais conceituadas do mundo, e eles têm uma linha de raciocínio, estudo elaborada, muito interessante. Cara, eu vou citar um aqui, na Bíblia eu tenho 2 homens assim que falam assim, mano, esses foram salvos, um eu vou entender que assim, beleza, você foi salvo, porque teu testemunho, cara, não tinha nem como você não ser. Mas o ladrão da cruz, vamos usar esse como exemplo. Ele era ladrão. Por que ele foi salvo? Quer dizer que Deus tinha um controle lá, aí ele arquitetou tudo, fez ele ser ladrão. Outra coisa que tira da sua mente aquela coisa de eu bati o carro, aí alguém te fala assim, foi Deus.
Tá? Deus pegou lá e acelerou e você bateu o carro. Não, não foi Deus, irmão. É você que dirige mal pra caramba. Você bateu o carro porque bateu, porque tem trocentos mil carros em São Paulo. Tem gente que não leva para manutenção, tem gente que não faz nada. A pessoa fumou a vida inteira e está lá com câncer. Ai, não, fica frio, que foi Deus. Foi Deus nada, cara. Você fumou a vida inteira. Só falta a pessoa estar pensando, o cara está lá e Deus, ó, acendendo aqui, vai, fuma aí, que eu quero te salvar nos últimos minutos. Deus não faz isso. Deus não é isso. Deus é poderoso, irmão. E quando eu levanto a minha mão e digo assim, eu te aceito, eu te quero, vem para a minha vida, sabe o que é que Deus faz? Eu também te aceito, eu te quero. Toma aqui uma caneta, escreve a sua vida a partir de hoje. É isso. E aí, eu vou galgar cada passo da minha vida, para que eu possa ser vitorioso ou um derrotado. Irmão, Deus já levou a culpa no princípio, quando Adão falou para ele, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus falou assim, sem vergonha. Então a partir de hoje, beleza, se vira, você com seus B.O. Literalmente Deus fez isso. Ou vocês não entenderam? Você vai trabalhar do teu suor. Ei, Eva, você vai dar à luz. Antes era só abrir as pernas e sair. Agora não, você vai sentir dor. Estava tudo para ser certinho. Mas a desobediência do homem fez Deus criar o sistema para dizer assim, olha, o sistema vai rodar e eu só vou interferir em alguns pontos. E sabe qual é o ponto que Deus interfere? Nas nossas orações. Nas nossas orações. É aí que Deus interfere. É aí onde Ele quebra os paradigmas. Por isso que milagre é milagre. Milagre é milagre quando não tem mais jeito. Aí Deus vem e interfere. Agora eu tenho que cumprir a minha caminhada com Deus. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que servi-lo, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que amá-lo, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que andar com ele, eu tenho que fazer a vontade dele. Esses são os princípios que ele me deu para que eu fizesse. Eu posso surpreendê-lo, eu posso causar nele coisas que ele vai dizer assim, caramba, como eu amo esse moleque. Se não, irmão, a gente vai viver a nossa vida sem radicalidade. Quer ver um troço estranho? Quem aqui já foi no Hop Hari? Play Center? Eu acho que só tem um agora, né? Só o Hop Hari. Play Center já era. Eu não fui nenhum dos dois, que eu sou arregão. Mas eu tive que ir para a Disney, como eu estava pagando em dólar, eu falei, vou. Acho um dia, só não fui na do Hulk, porque aí era desaforo demais para mim. Eu falei, eu não quero sair de lá com as calças borradas, então deixa aqui, né, tia? A tia foi 2 vezes. Ei, mulher corajosa. Mas tem um brinquedo lá que tem uma guitarra gigante lá, que é a do Aerosmith. Sabe o que é louco? Vocês vão entender emoção. Ela é um ambiente escuro. Ela não é como é o nome do trem, tia? Não, roda gigante não, é montanha-russa convencional, que ela é fora, ela é por dentro, ela é tudo escuro.
Mas sabe o que acontece? Você está aqui na fila. Está na fila. Aí ela para ali. Aí entra um monte de gente. É uma fila gigantesca. Na hora que ela sai, o povo já grita que te dá medo. O que dá medo não é ela, é o grito. Ela está lá, aí ela faz assim, ó. Aí o povo, aí você. Cara, eu tentei desistir, mas não dava mais para eu voltar. Na hora que eu vi aquele povo gritando daquele jeito, e ela saindo, ela fica um telão assim, aí ela fica, na hora que ela fala, gol! Vai o povo, e você fica ouvindo os gritos lá dentro. Tipo, sabe o que acontece às vezes na nossa vida? A gente tem medo de arriscar na vida. A gente tem medo de surpreender Deus. A gente tem medo de cair na emoção, e Deus é emoção, cara. Porque se você ler lá Ezequiel, o cara está todo cheio de, pisando na água, ele fala, vem, vem. Ele fala, não Senhor, a água está batendo nos meus tornozelos. Ele está dizendo, vem cara. Aí ele, opa, já está aqui no meu joelho. E ele está dizendo, mano, vem, porque é eu que estou aqui, meu filho. E a vida às vezes é isso, e a gente perdeu o controle. A gente quer controlar tudo, a gente quer controlar os filhos, a gente quer controlar nosso ministério, a gente quer controlar quem a gente é subordinado, ou quem nós somos subordinados, e Deus está dizendo, não. Obedece os meus preceitos, faz o que eu mando e tudo vai dar certo. E não tem nada a ver com controle, tem a ver com o nosso relacionamento. O que muitos chamam de controle, Deus está dizendo assim, eu não quero controlar você, como se você fosse uma marionete que eu coloco lá, não, eu quero ter relacionamento com você. E é isso que está faltando. É isso, cara. A Dai, depois que eu descobri que ela está grávida, eu intensifiquei ainda mais minhas orações por ela e pelo nosso filho. E eu achava que eu estava sendo conveniente, porque é muito fácil eu orar agora sabendo que ela está grávida. Mas sabe o que Deus me fez lembrar? E Ele sabe que o meu sonho sempre foi ser pai. E mesmo antes de eu descobrir que a Dai estava grávida ou não, eu já orava por ela. Eu já orava e já falava, Senhor, abençoa o ventre da minha esposa. Senhor, no momento certo, na hora certa. E não tem nada a ver com controle, tem a ver com as nossas decisões. Na hora certa, tudo vai dar certo. E deu certo, e está dando certo. Porque eu não quero um Deus que fique comigo como se eu fosse robotizado, um sistema que Ele fala para ali, aqui, vira. Não, eu quero, sabe o que? Eu quero viver emoções com Deus. Eu quero viver o inesperado com Ele. Eu quero viver coisas que, sei lá como que vão acontecer. Eu quero viver isso, cara. Como aquela montanha russa. Se eu não tivesse entrado, eu não sabia que era tão emocionante. A do Hulk não é de Deus. Mas essa eu fui. Eu quero ter isso. E aquele homem, ele descobriu que era isso. Ele olhou e falou, eu estou curado. E eu sei que eu não estou errado em ir até o sacerdote como ele mandou. Mas eu não vou. Eu vou voltar. E quando ele voltou, ele se prostrou. E ele disse, louvado seja Deus.
A gente precisa descobrir muitas coisas, irmão. Sair do convencional, sair da caixinha. Sair, velho. Sair. Sabe quando dá aqueles negócios assim que você fala assim, tá ali você, aí de repente Deus assim, filho, vai lá, porque tem alguém assim, assim, assado, precisando disso e disso e daquilo, vai lá, ora por ele. Isso não é controle, isso é relacionamento. E só ouve a voz de Deus quem tem relacionamento, irmão. Só entende Deus, quem é Deus, através de relacionamento. E relacionamento, ele é baseado em oração, ele é baseado em obediência, ele é baseado em vida com Ele. É o reino estabelecido dentro do seu povo, é o reino dentro do povo, e o reino ele vai sair de dentro para fora. Eu raramente discuto religião no meu trabalho. Eu sei quando eu falo eu vou lá onde o Beto trabalha, e aí eu converso com o Dinho, e a gente conversa muito sobre isso. E aí essa semana alguém veio falar para mim uma coisa, eu falei, opa, segura, irmão, vem não. Ah não, porque a pessoa é assim, assim, ela nasce assim não. Deus não erra. Primeira coisa, Deus não erra. Não, mas eu não estou dizendo que Deus erra. Você está falando que Deus erra. Se nasce assim, então é o quê? É um genes errado, é um DNA errado, é não sei o quê. Irmão, uma coisa que você não vai ver em mim. Eu odeio esse negócio de minorias. Eu não gosto disso. E a Bíblia, o próprio Jesus, ele é contra isso. Odeio esse negócio. Sabe por quê? Negro tem que ter privilégio. Não. Gente é gente, pessoa é pessoa. Seja negro, pobre, branco, encarnado, vermelho, não interessa, é gente. Jesus pegou uma comunidade de pessoas altamente diferentes, porque ele não tinha preconceitos. Agora é provado cientificamente que nosso comportamento, ele é alterado. E isso somos nós que decidimos. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Deus fez você para você ser filho dele, filha dele. Isso não muda. Isso é de Deus. E eu tenho que ser grato a Ele por isso. Eu sou grato a Ele por isso. Começa a pegar suas orações, irmão, e quebra lá. Começa agradecendo sempre. Se quando você chegar estiver cansado e não for pedir nada, não peça nada, porque Ele sabe o que você precisa. Ser grato. A bênção nunca é maior que o abençoador. E o abençoador, ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer viver com você. Ele quer entrar numa montanha russa. Velho, eu imagino eu lá, daqui, Deus, Jesus do meu lado, e a gente naquela montanha russa. E quando terminou, estava o leão da tribo de Judá. Estava assim, ó. Estava de tamanho assim o cabelo dela. Que loucura! E que a nossa loucura, minha loucura com Deus, você vai encontrar na Bíblia, vários, Deus pedindo várias coisas assim, que o cara falou. Quer ver um exemplo? Paulo se converte, Saulo, tá? Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá, gente? Outra coisa para informar aqui, ele se converteu e virou Paulo. Não. O nome dele, Saulo, era Saulo porque ele era de Damasco. Quando ele foi para outros lugares, era Paulo. É como se o meu nome, Ronaldo, Estados Unidos, Ronald.
João aqui foi para os Estados Unidos, John. O nome de Paulo era o mesmo nome. Paulo, quando ele está lá e ele vai, o que Deus faz? Deus vai lá até em Ananias e diz assim: Ananias, tem um homem lá na rua direita, assim, assim, assado, ele não está enxergando, vai lá, põe a mão sobre ele, que é um grande vaso para mim. O que Ananias cogita? Senhor, o senhor está de brincadeira, esse aí, né, o que mata, que coloca dentro da prisão, não sei o que, é ele. Não, aí ele falou: Ananias, segura, irmão, você está falando com poderoso, segura a onda, vai lá e me obedece. Quando Ananias entra, o engraçado é que ele é tão obediente a Deus que ele diz assim: irmão Paulo, o Senhor me mandou aqui. Ficou com medo de Paulo ainda estar virado ninja e cortar a cabeça dele. Aí ele chega e fala assim: oi, irmão Paulo, você está aí, mano? Aí ele falou: tô, Deus te mandou aqui, eu tive uma visão, velho. Olha que doideira que a gente pode viver com Deus. Relacionamento. Eu tenho que ser grato a Deus por tudo, porque Ele é bom. Só que eu deixo de viver muitas coisas da minha vida, porque eu pego a minha vida e coloco ela num patamar de banalidade, que ela vira aquela coisa, sabe? E sabe por que muita gente deixa a igreja? Sabe por que muita gente sai da igreja? Porque o relacionamento com Deus sempre foi uma furada. Não tem relacionamento, tem aquela coisa de ele diz, vai, ele vai, fica, ele fica. E Deus está dizendo: não, eu quero que você me surpreenda. Me surpreenda. Falta tanta coisa ainda para a gente viver com Deus. Deus tem tanto ainda na nossa vida para realizar e fazer. O problema é que quando a gente não surpreende Deus, às vezes quando a gente estava no mundo, a gente surpreendia o diabo. Fazia o diabo para o diabo. Tem gente que não gosta dessa comparação, mas não tem jeito, cara. Se falasse assim, fica 3 dias no carnaval sem dormir, a pessoa ficava. Não é? Bebia, fumava, transava, e fazia o Satanás. Ela entrava no Satanás, o Satanás entrava nela. Aí ficava aquela coisa, entra no Satanás, sai do Satanás, não sei o que, o Satanás, ô coisa maravilha. Aí vira para a igreja e fica... Vamos orar, gente. Ai, Senhor. Ai, que dia difícil. Ai, Deus, abençoa Deus. E tipo, Deus abençoa Deus? Que... Ai, Deus, ai, Jesus. Ai, Espírito Santo, até... Aí no outro dia, opa, o quê? E Deus está dizendo: vamos entrar na montanha russa, velho. Vamos viver emoção. Deus está esperando a gente sentar e falar assim: olha, meu dia hoje, naquele, assim, sofá lá, vai parecer que você está louco das ideias. Você tem um sofá em casa, amém? Se não tem, tem um banco, tem alguma coisa, tem um banheiro. Senta no vaso, naquela hora que a gente mais medita. A melhor hora que vem as boas ideias. Todo mundo passa por isso. Senta lá e fala assim: Deus, hoje o fedor aqui está grande, mas amém. Fica aí que... Porque Deus está em todo lugar, irmão. Se a gente achar que fechou a porta do banheiro para fazer a necessidade e Deus ficou lá fora, não. Deus está lá com você. Se não, caramba, o que você vai fazer quando Ele voltar? É isso, irmão, o relacionamento é isso. É eu entender quem Ele é o tempo todo. Eu viver com Ele.
Chega lá, fala com ele, dá um jeito, vai lá na hora do trabalho e entra lá no banheiro. Infelizmente o nosso banheiro é compartilhado. E tem uns caras lá, irmão, que misericórdia. Eu oro por eles às vezes. Eu falo, não, gente, não foi uma pessoa que entrou aqui, mas amém. É hora de eu entrar, então eu fico lá, eu falo, Deus, vamos lá, né? Está na metade do dia ainda, vamos seguir. Em nome de Jesus. Eu não entro no zap dia de sexta-feira até as 8 da noite. Aí quando dá 8, 8:01, 8:05, às vezes eu até esqueço que eu ligo lá, aí as mensagens. É aí que eu vou parar e vou ver, olhar e falar, tá. Porque o resto do dia eu tento ficar em sintonia com ele. Agradeça a Deus por tudo. Busque viver emoções com Deus. Busque ser grato a Deus. Observe o que você está pedindo para Deus. O que você está pedindo vai te tirar dos caminhos do Senhor? Você já analisou isso, sim ou não? Se tiver alguém que está pedindo um carro, se Deus te der um carro e você sair da igreja, você já pensou nisso? Você já orou para ganhar na Mega Sena? Fala a verdade, irmão. Para você mesmo. Você fala assim, 70 milhões. Se eu ganho, eu faço uma catedral. Ou talvez você nem apareça mais aqui. Né, Jones? Não, só queria que você confirmasse. Que eu sei que você não joga, amém? Quer dizer, eu acho. Se Deus der um namorado ou uma namorada para você, e aí, Léo? E se a menina for do mundo? É sério, cara. Às vezes a gente imagina uma porta e a gente sempre imagina ela aberta, não é? Não é aí? Só que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Às vezes Deus está, passou a chave, escondeu e falou, não é a hora. Por quê? Porque a gente só vê o agora, Deus vê o futuro, irmão. Então quer dizer que eu vou viver infeliz para a vida inteira? E se a tua infelicidade agora te levar para o céu? Você está disposto a isso? E se a tua alegria com outra pessoa te levar para o inferno, você já ponderou isso? Irmãos, são probabilidades. Quando eu entro no relacionamento com Deus, essas probabilidades, elas sempre crescem para o melhor. E eu me coloco na direção dele, dizendo assim, olha, eu sei que o Senhor não vai arranjar uma tranqueira para mim, porque, primeiro, me dá sabedoria para eu saber quem é. Porque a bênção nunca é maior que o abençoador. Não deve ser, não pode ser, nunca vai ser. O abençoador, ele é aquele que sempre vai nos guiar para o caminho da salvação. E Deus não vai te dar uma bênção que vai te tirar dos caminhos dele. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém?